saúde, paz, prosperidade para você, amém? Que está aí do outro lado aí, que tem me acompanhado. E é uma satisfação muito grande poder ter você aqui comigo. Porque não foi por Deus, não foi por mim, na verdade, foi por Deus, irmão. É por Deus que eu estou aqui. É para agradar o meu Pai Celestial, agradar Jesus. E a você também. Porque primeiro Deus disse assim, já veio os 10 mandamentos, e depois Jesus resumiu em 12. Jesus disse assim, ama a Deus sobre todas as coisas, todo o teu entendimento, de todas as tuas forças, de todo o teu coração, e ao teu próximo como a ti mesmo. Então eu estou tentando fazer o que Jesus mandou. Primeiro amando a Ele sobre todas as coisas, amando a mim mesmo. Hoje eu consigo me amar. Já teve situações que eu me achava o lixo da escória, né? Porque as pessoas me faziam, mas impressionante. Deixa eu dizer uma coisa para você. Olha, lá no meu livro eu conto isso, sabe? Você acredita que eu já tive que morar numa praça, depois de passar por uma revés muito grande, ir à falência, e não conseguir pagar um aluguel mais, e ter que pegar uma lona e fazer uma barraca numa praça para poder morar? E as pessoas que me conheciam passavam e me viam naquela situação, mas era como se eu soubesse que tinha que passar por aquela situação. E quando chegavam para mim e perguntavam assim, aí, tá tudo bem? Eu dizia, tá tudo bem, graças a Deus. Eu sempre tive esse comportamento. De quando perguntavam para mim se estava tudo bem, eu sempre dizia, tá tudo bem, graças a Deus. E eu era tanto que eu tinha que passar por aquela situação que eu nem ligava, nem ligava. Eu vi os olhares das pessoas que me conheciam, que já tinham me visto bem e tudo mais, e me ver naquela situação. Então essas coisas aí eu conto no livro. Se você quiser comprar o livro, deixa eu te mostrar aqui. Ele está aqui em formato espiral, A Granada, best-seller, A Granada. Está no link do Instagram, no link da bio do Instagram e lá no YouTube também. Se você quiser também, você pode me chamar no Facebook, eu te dou o link. E aí eu conto, uma das histórias que eu conto é isso, de ter que morar numa praça, embaixo de uma árvore, por não ter condições de pagar um aluguel. E foi quando eu fui levado a primeira vez à força para uma clínica, para uma CT. Então, você imagina, e hoje eu estar aqui falando de Deus, falando do amor de Deus. Então já chegou situações em que eu quis desistir de tudo e puxei o pino da granada, como está nesse livro. A granada é quando você puxa o pino da granada, você não está nem aí para nada, não é? Você não pensa mais em nada, você não consegue pensar em você, nem mais ninguém, você não está nem aí mais. Que se exploda tudo, né? Não tem horas que chega uma situação dessa, a pressão é tanta que você chega numa situação dessa, mas é assim, irmãos, se eu conseguir superar essas situações adversas, tentativa de suicídio, várias vezes de morte, de várias situações, sabe, aterrorizantes, que me levaram a uma situação muito ruim mesmo. Mas eu estou aqui vivo e ainda estou sendo usado como instrumento para levar a você a palavra de Deus, porque eu conheci Jesus aos 20 anos de idade, foi uma bênção maravilhosa. Só que eu acabei me afastando dele algumas vezes, e todas as vezes foi catastrófico. Então hoje eu sei que sem Deus eu não sou nada, não adianta, até o ar que eu respiro vem dele. Então não adianta eu querer achar que sou alguma coisa sem Deus. Não adianta eu achar que é a minha capacidade. Não adianta eu achar que é as minhas forças. Não. A minha força vem de Deus. E eu por algumas vezes achei que poderia viver sem Deus. Entende? Não, é com as minhas próprias forças eu vou conseguir, porque, sabe, tem muitas infelizmente eu não sei como está o meu irmão agora, assim, a gente não tem conversado muito, mas o meu irmão que se posicionava desse jeito, falava, não, na hora que eu quiser, porque ele é um alcoólatra, ele não assume que ele é um alcoólatra, mas uma pessoa que bebe todos os dias é um alcoólatra, não é verdade?
Então, ele nunca assumiu. Por que você não vai para um lugar para você se tratar? Não, não, na hora que eu quero eu paro. Né? O grandioso, né? A grandiosidade, não aceita que tem um problema, né? E tudo. Mas é assim, mesmo nessas situações, eu sei porque Deus me deu um escape. Quando eu me senti no mais profundo do poço, do abismo, do lamaçal, sabe? Que eu não tinha mais esperança, não conseguia mais sonhar, Deus ainda me deu a esperança, né, de dias melhores. E não é à toa que é fato que eu estou aqui falando com você. Eu não imaginei que eu tivesse assim. Esse ano eu tinha colocado que eu vinha para as redes sociais e tudo, mas Deus falou, vai do jeito que do jeito que você tá. Assim, né? Eu estava sem condições, eu estava com um celularzinho muito fraco e tudo, mas Deus foi providenciando as coisas e eu estou com dois celulares, estou consertando outro, porque eu conserto celular também. E aí estou arrumando um outro ali também. E então Deus providenciou. Um notebook que eu estava sem, Deus providenciou dentro da minha condição. Então Deus ele providencia e falou, vai, você tem que ser fiel no pouco para mim te colocar no muito. Entendeu? Eu estou aqui num local simples aqui, falando com você. Pode ser que amanhã eu esteja num lugar melhor, mas eu estou sendo fiel aqui um pouco, dando o meu melhor agora para você. Entende isso? Dando o meu melhor para Deus em primeiro lugar. E quando eu dou o meu melhor para Deus, automaticamente eu estou dando para você, porque eu estou fazendo a vontade dele. Tá bom? Mas vamos orar, porque sem Deus eu não sou nada. E aí eu não posso ficar falando de mim somente, eu tenho que falar de Deus. Então vamos pedir a ajuda de Deus nesse momento. Pai, em nome de Jesus, eu te dou glórias, graças por esse momento, Senhor, que o Senhor preparou mais esta noite. Nós estamos aqui juntos, eu e todos aqueles que estão me vendo agora, que estão acompanhando essa transmissão, Senhor, não sei se hoje ou quando será, mas é aqueles que o Senhor preparou. Então, que os teus anjos já estejam de prontidão para poder pelejar a favor de todos nós, deles, que todas as amarras contra tudo que ele vai ouvir agora possa ser quebrada, tirada pelo teu poder, meu Pai, no nome de Jesus, ao qual foi dada toda a autoridade nos céus e na terra e embaixo da terra. Então é na autoridade do nome de Jesus, meu Pai, que eu declaro isso. A vida dela já tocada agora, nesse momento, trazendo um pouco de paz para essa vida, trazendo um pouco de conhecimento, trazendo um pouco de alívio, porque o Senhor mesmo disse, vinde a mim que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E é isso que o Senhor quer fazer. Então, em nome de Jesus, meu Pai, esteja na direção, Espírito Santo. Eu sou apenas um instrumento aqui, um canal de bênçãos. Então, flua, né? Usando o meu intelecto, a minha voz, fique à vontade para abençoar não só a minha vida, mas como a vida deles. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém. Mas vamos de um louvor aqui para poder passar um aradozinho aí no seu coração. Não importa quem você é, não importa o que você fez, Jesus conhece o teu interior também. Quantas vezes você caiu tentando acertar, mas a tristeza e o desespero te fizeram chorar. Não importa pra onde você foi, se na escuridão da noite ele apaga o teu passado e não desiste de você. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você,
Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Ele não desiste. Não desiste. Ele não desiste de nós, né, amados? Se ele desistisse de nós, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Se ele desistisse de você, você não estaria vivo de pé. Porque ele não desiste de ninguém. Agora há consequências nessa vida. Não é que se você procurar, não tem aquele ditadozinho aí no mundo que diz: se você procurar, você acha. Eu aqui sempre eu fui assim, mesmo nas minhas andanças errantes e tudo, eu sempre fui prudente. Eu não andava com qualquer tipo de pessoa que fazia umas coisas erradas. Eu andava sozinho, né? Eu me precavia um pouco com relação a isso, com quem eu andava, com as amizades. Eu sempre fui um cara mais recluso e tudo. Eu tenho essa característica que me livrou muito disso, porque eu não era de patota, não era. Eu sempre gostei de solicitude, sempre gostei de ficar, né, desde quando eu era jovem, eu tinha o quê? Quando eu cheguei em São Paulo, eu tinha uns 13 para 14 anos. E aí tinha aqueles amigos, entre aspas, né, de bebedeira, que já naquela época eu já bebia, né, e tudo. Mas aí ocorreu um fato lá, uma briga que saiu no salão lá, e a gente acabou pagando, mesmo não estando no. E depois daquele dia eu falei: cara, eu vou andar sozinho. Eu não vou andar mais com. Eram uns primos, uns conhecidos que, né, na hora do vamos ver mesmo. Falei: a partir desse dia eu vou andar só. Aí depois eu comecei a andar com o meu cunhado na época, que é meu primo de segundo grau, o Braulio, e a gente andava junto e tudo mais. E era a única pessoa que eu andava junto, né? Então, eu sempre fui assim. Então, eu fugia desse tipo de problema. Mas tem gente que procura, né? Tem gente que vai procurar mesmo. Aí, muitas vezes, por exemplo, você pegar um alcoolizado e dirigir uma moto, né? Um pilotar uma moto, dirigir um carro, você está pedindo para morrer, né? É triste, mas às vezes você procura e muitas vezes Deus dá livramento. Mas é assim, tudo tem um limite, né, irmão? Tudo tem um limite. Eu mesmo eu estou vivo, eu reconheço que eu estou vivo, porque Deus, em primeiro lugar, me ama, né? Me ama. Oi, Daniele. Dá um beijo na Chloe, tá? Um abraço no Wagner. Minha nora aqui me incentivando aqui. Deixa eu dar uma cenada aqui para ela aqui. Então, é isso, irmão. Então, a gente passa por muitas situações, e eu passei por muitas situações adversas. Tá o meu filho, que é o esposo da Daniela, que não me deixa mentir, ele conhece a minha história. Muitas coisas ele não conhece, porque, né, quando. É, bom, deixa isso para. Se você for no livro, você vai conhecer, tá bom? Eu não vou dar detalhes aqui não, porque lá no livro eu exponho lá a minha vida. Sabe por que eu expus? Quando eu escrevi o livro A Granada, aí eu não tinha colocado meu testemunho. Eu falei: não, depois eu coloco, né, e tal. Aí um dia Deus falou através de uma pessoa aqui, da Adilane. Ela chegou para conversar comigo e falou assim: ó, teve um padre que escreveu um livro, e aí depois que ele começou a ficar, né, o livro, as pessoas conhecendo o livro, e aí foram ver a vida dele, foram fuçar, porque geralmente quando acontece isso, de você, né, e Deus já me disse assim: ó, esse livro vai se tornar um best-seller, calma, tenha paciência, que na hora certa ele vai chegar e ele vai se tornar um best-seller. Então eu creio na promessa de Deus. Então, a partir daquele dia que ela disse isso, Deus falou assim: bota o teu testemunho no livro, fala quem você é, porque depois, quando eles forem fuçar a tua vida, você já falou, né? Não tem mais o que, né? Você já expôs a sua vida. Porque senão eles viriam atrás da minha vida e falaram: ah, tá vendo? Ele escreveu esse livro, mas ele já foi isso e aquilo. Então, você quer saber quem eu sou? Você vai lá no livro, tem um link aí no Instagram, você pode ir no link da bio,
Você pode, no YouTube, lá tem um link também. Se você quiser, você entra lá no Face, lá me pede que eu mando o link para você. E você adquire lá o livro, e aí você vai conhecer a história, né? Foi Deus que falou, bota lá, porque depois você vai ficar conhecido, e aí as pessoas vão fuçar, e quando for no livro já está lá a sua vida lá, e pronto, já acabou, vai fechar a boca deles, entende? Então por isso que eu botei o testemunho lá. Ele às vezes dá uma chocada, choca a pessoa quando ela vê o meu testemunho, vê um pouco da minha vida, porque não está tudo lá, porque se eu botar tudo ia ficar muito grosso o livro. Então eu dei uma resumida nele e um dia, quando eu fizer a minha autobiografia, eu vou colocar tudo nos mínimos detalhes, detalhe por detalhe. Mas agora Deus falou, não, isso aí já é o suficiente para eles saberem. E aí as fakes, né, não vão vir tanto em cima de você, porque você já expôs a sua vida no livro, né? Então é isso, é por isso que eu coloquei lá. Então tem momentos na nossa vida, irmão, que você não vê ninguém, você não vê um parente, você não vê um aderente, você não vê ninguém do seu lado. É uma das piores situações que você pode passar. Eu vou contar um negócio aqui para vocês. Quando eu passei aqui por um latrocínio, porque latrocínio é quando um roubo seguido de morte, né? Foi uma tentativa de latrocínio. Então, eu fui espancado por 5 pessoas de pau, sabe? Num lugar que eu gostava muito, assim, que era o Franciscanos, aqui em Juazeiro. E eu fui lá e eles me levaram o que eu tinha e me espancaram, porque eles tinham cortado umas árvores, tinham podado umas árvores e ficou um monte de pau lá, assim, num canto lá. E eles pegaram aqueles paus e vieram para cima de mim. E eu só protegi a minha cabeça e dei as costas e recebi as pauladas todas nas costas, protegendo a cabeça para que as pancadas não pegassem na minha cabeça. Eu achei que eu fosse morrer ali. Eu achei que eles fossem me matar ali. Mas Deus deu um escapezinho assim que eu consegui escapar. E foi impressionante, porque quando eu saí assim, eles ainda jogaram umas pedras e eu cambaleando. Não foge não, que a gente não terminou ainda não. E aí eu fui andando assim, aí falei, meu Deus do céu, eu vou morrer agora, eu vou morrer. E aí eu já estava bem né, bem baleado das pauladas que eu tinha levado. Aí eu vi uma viatura do lado. Aí eu mesmo sabendo que eles viviam atrás de mim, mas eu digo, pô, os policiais não vão deixar que eles me peguem de novo, né? Aí na primeira oportunidade que eu tive, eu fui em direção à viatura. E aí eu cheguei lá para os policiais, eu falei, olha, eu dou uma tentativa ali, eles tentaram me matar agora aqui na frente do franciscano, aqui, né, e tudo mais, e eles, não, calma, aí eu falei, eles vão ir atrás de mim, eles falaram, não, ó, vai andando, sabe o que é que eles fizeram? Em vez de ir lá, eles falaram assim, vai andando que daqui eles não passam. Eu só podia ser anjos, porque o policial não age dessa forma, os policiais era para ir em cima deles, né? Porque eu estava sofrendo uma tentativa de assassinato, os policiais eram para ir para lá, para ver o que estava acontecendo e prender quem estava tentando me matar. Mas eles só disseram, passa daqui, que daqui eles não vêm. Aí eu saí tentando, assim, sabe, correr, mas não conseguia correr e tudo, e eu nem olhei para trás, irmãos. Aí eu sei que depois um cara que eu conheci, que tinha uma motozinha, aí veio atrás de mim, aí quando me encontrou lá na frente com a moto, falou assim, eita, Nonato, cara, foi Deus, foi um milagre aí, porque os caras vinham atrás de você. Eles vinham atrás de você com os paus e pedra. Aí quando viram a viatura, aí pararam. Foi Deus, foi Deus, foi mais um livramento de Deus. Então, parece que ele colocou aquela viatura ali porque os caras não tomaram nenhuma atitude de policial. Era só para que eles não passassem dali para me pegar, entende? Então eu sei que foi um livramento de Deus. E aí eu cheguei, saí sem, sabe, desnorteado, sem saber para onde ir. Eu ainda passei lá no seu Manel, que eu conheci, e falei assim, seu Manel tentaram me matar ali e tal. E ele falou, meu Deus do céu, e sem poder fazer nada. Aí
Eu saí andando sem noção, sem nada. Ele me deu até um dinheiro lá para pegar um mototáxi. E aí eu sei que, só para dar uma resumida, eu tentei ir para uma pousada social que tinha da prefeitura para ver se eles me ajudavam perto da defensoria pública. E aí no caminho eu passei na casa de um tio meu. E aí eu bati lá no portão para ver se ele me ajudava de alguma forma, sei lá, não sei como, eu estava precisando de ajuda. E eu bati, e quando ele viu que era eu, a mulher dele já gritou lá dentro, bota aí, manda ele sumir daqui. Eu digo, puxa, o que está acontecendo? Falei, cara, eu só tô precisando de ajuda, sei lá, de sair daqui de Juazeiro, tentaram me matar, eu precisava chegar lá em Milagre, sei lá, cara. E ele antes dele bater a porta na minha cara, ele disse assim, vai de carona, pega, vai de posto em posto aí, bah, bateu assim a porta com tudo, sabe? Aquilo ali doeu na alma, mas eu falei assim, Deus abençoe vocês. Aí bom, você quer, eu acho que está lá no livro lá, você está curioso. Eu acho que eu nem conto isso. Eu acho que essa passagem eu nem conto. Mas eu conto que eu fiquei mais de 2 semanas sem comer. Foi depois desse episódio. E aí, o que que acontece? Depois de uns dias, a mãe a mãe não, a mulher do meu tio, que tinha até falecido e tudo, Cício, a Ivonete ligou, a gente se comunicou e ela disse assim, olha, sabe a Vera, a mulher do meu tio, sabe, que falou para bater a porta na minha cara? Ela foi acometida de uma doença que em 100 mil pessoas a pessoa pega. Eu falei, foi. E ela morre, não morre, lá no. Primeiro acho que foi pro regional, e depois foi para um outro hospital em Barbalha. Eu sei que ela ficou entre a vida e a morte. Eu não me alegrei. Eu não me alegrei com a situação dela. Deus falou assim, agora é a hora de você perdoar ela e orar por ela. E eu já estava num momento, né, com Deus, e aí eu comecei a orar. Comecei a orar pela vida dela, para que Deus restituísse a saúde dela, mesmo com aquilo que ela tinha feito comigo. E o marido dela, que tanto eu ajudei, não estou passando na cara dele não, mas eu ajudei, e ele fez isso comigo. E ela que ficou incentivando mais ainda ele fazer. E aí eu comecei a orar por ela, orar, perdoei, porque é fácil perdoar, irmão. Não é fácil não. Eu conto lá no livro um episódio que aconteceu logo quando eu conheci Jesus. Vai lá, eu não vou contar aqui não, mas se quiser, compra o livro que você vai ver. Então, uma das coisas mais difíceis que existe é você perdoar quando alguém te fere profundamente. Principalmente quando é alguém que você tem um apreço, que você tem, sabe? E aquela porta na cara ali no momento que eu estava precisando, foi difícil, mas eu perdoei. E comecei a orar a Deus para que Deus restituísse a saúde dela. E aí eu ficava perguntando para a Ivonete, aí, tu já tem notícia de lá? Ela falou assim, ainda está lá no hospital. Eu continuei orando, abri um propósito de jejum e oração por ela. E depois, e aí, Ivonete, como é que ela está e tudo? Aí ela disse assim, olha, ela acho que vai ter alta, acho que ela deu uma melhora. Eu digo, não, está surtindo efeito, vou continuar orando mais. Então, eu sei que ela acabou tendo alta, mas ela ficou com sequelas e tendo que ter cuidados especiais. E tudo. Hoje eu não sei como é que está, porque eu não sei, não tenho contato com eles, mas foi uma situação em que eu tive que perdoar. E hoje nós vamos falar de perdão. Por isso que eu estou dando essa introdução aqui, falando um pouco da minha vida. Sabe por quê? Eu nem ia contar isso para vocês, mas é preciso contar porque se eu vou falar de perdão, dentro da palavra, eu tenho que contar isso para vocês. Sabe esse pessoal que tentou me matar, que eu acabei de falar agora, eles ficaram com o meu celular. E no celular tinha o contato da minha mãe. Tinha lá mãe, irmã, tinha todos os contatos no WhatsApp. E o que é que eles fizeram? Eles pegaram o contato da minha mãe e ficaram ligando para ela, chantageando ela,
dizendo que iriam me matar se ela não mandasse dinheiro, se não sei, sabe, uma chantagem que eles fizeram com ela para que ela já não estava bem de saúde, porque eu fiquei 11 meses cuidando dela e eu sei que ela não estava bem. E isso agravou que tanto isso que agravou, eu não sabia de nada. E aí eu falando com a minha irmã, depois de um tempo, depois que a minha mãe, depois de uns 4 meses que a minha mãe tinha falecido, e ela disse assim, olha, você matou a nossa mãe. Eu falei, como é que é? Eu matei a nossa mãe? Ela disse, sim, foi você. Você que matou. Os caras ligaram para minha mãe dizendo que você estava não sei o quê, você estava não sei o quê, e que eles queriam dinheiro. E ela, você sabe como era ela com você, e ela se sentiu mal, ficou mal, e teve que ir para o hospital. E por causa disso se agravou a situação dela e ela faleceu. Então, para mim, a minha irmã falou assim, para mim você não é mais meu irmão, esquece que eu sou seu irmão, que sua irmã, esquece da gente. O nosso vínculo era até quando a minha mãe estava viva, agora já era, acabou, não tem mais vínculo. Deus pode perdoar, mas eu não perdoo você, entendeu? E eu, quando eu escutei aquilo, eu nem me defendi. Eu digo, tá bom, se você pensa dessa forma, tá tudo certo, não tem problema. Eu entendi a reação dela, mas eu estava cheio de Deus, eu estava até começando a escrever o livro, e aí eu me enchi assim de um ódio, sabe? De um ódio tão grande, eu queria matar esses caras, porque era fácil de encontrar eles. E eu pensei em comprar uma arma, irmãos, porque a minha mãe, depois de Deus, era a coisa mais preciosa que eu tinha nessa terra. Então, você podia mexer comigo, você podia me xingar, você podia que eu não ia reagir. Agora, se você mexesse com a minha mãe, você ia ver uma pessoa completamente diferente de uma pessoa pacífica, e ia ver um monstro se você mexesse com a minha mãe. E eles fizeram isso com ela. E aí eu não conseguia mais orar, eu não conseguia mais sentir desejo de buscar Deus. O ódio entrou dentro de mim de um jeito que a única coisa que eu queria era matar eles. Eu digo, eu vou matar, e olhando nos olhos dele, pelo que eles fizeram com a minha mãe. E eu fiquei mal por uns dias, muito, sabe, completamente. E posso ser sincero com você? Deus falou assim, perdoa. Eu falei, como? Perdoa. Eu falei, mas Jesus, ele diz, eu sou a justiça, deixa isso comigo. Você tem que perdoar eles. Eles foram usados pelo maligno para fazer tudo o que fizeram, para deixar você desse jeito, a sua mãe. Então, perdoa eles. Meu Deus, foi uma das coisas mais difíceis que eu já tive de fazer na minha vida. Eu já tinha passado por uma situação logo no comecinho, quando eu conheci Jesus, mas dessa vez foi muito difícil, muito mais difícil do que na primeira. Porque na primeira foi comigo, agora dessa vez foi com a minha mãe. Então eu fiquei tão transtornado que era o ódio tomando conta de mim. E eu tive que engolir isso e perdoar. Porque senão eu ia morrer, eu ia me matar, o próprio veneno do ódio ia iria me matar. E eu estou contando isso aqui e de repente você não. Eu estou abrindo meu coração aqui com você, para você ver o quanto é difícil perdoar. Talvez você passou por uma situação. Será que você passou por uma situação dessa que eu passei? E eu tive que perdoar e hoje eu não sinto nada. Pelo contrário, eu sinto dó dessas pessoas porque foram usadas pelo maligno. Eu soube até que 1 ou 2 morreram, né, da vida que eles levavam. E eu nem sei o que aconteceu mais com os outros. Não quero saber. Não quero saber, porque perdoar não é gostar da pessoa. Perdoar não é você ficar dando ideia. Não é isso. É você lembrar da situação e não sofrer mais com aquilo.
Eu até lembro, mas eu não sofro mais. Eu cheguei a orar por eles, é uma das coisas mais difíceis que tem. E eu cheguei a orar até por eles. Falei, Senhor, meu Deus do céu. O diabo foi sujo, sabe o que é sujo? Porque ele disse a única coisa que ele respeita e que ele ama nessa terra depois de Deus, que ele tinha um apreço por Deus, era a mãe dele. Então eu vou atingir quem mais ele ama. E aí eles fizeram isso. O diabo teve essa capacidade de fazer isso. Ufa, mas é fácil? Não é fácil, irmão. Eu fico vendo o depoimento da Joyce Maia. Ela foi abusada pelo pai desde menina até a sua adolescência. E a mãe sabia. Mas a mãe não tinha reação porque não sabia como criar a filha, os filhos. E ela conta isso. Ela tem 76 anos, se não me engano, agora. E ela disse que sofreu muito com isso. O próprio pai abusando. Ia no quarto e abusava dela. E a mãe sabia. Desde criancinha até a mocinha. E para ela perdoar isso? É difícil? Muito difícil. Eu não vou dizer que é fácil, porque não foi fácil para mim. Mas se Deus quis que eu falasse isso, eu não estava projetado falar nada disso aqui. Mas é de repente você tem algo que você precisa perdoar e que isso está te matando. Porque estava me matando. Com certeza estava matando a Joyce também. Com certeza mata qualquer um, porque é um veneno. É um veneno mortal que o inimigo coloca dentro de você. Que é você não perdoar alguém que te feriu muito, que te magoou muito. Eu tive que perdoar todos. Todos que viraram as costas para mim. Todos que foram indiferentes a minha dor. Que zombaram de mim. Portas na cara. Você não sabe, você não tem ideia do que eu passei. E eu tive que perdoar todas elas. Todas elas. E quando eu estava nessa situação, eu bati, acho que 2 semanas na porta de uma pousada social que tem, e tinha um cara lá que ele me conhecia, o diretor de lá. Ele foi irredutível, ele sabia da situação que eu estava, mas não abriu a porta para mim ficar lá. Eu completamente perdido, todo machucado. E depois eu encontrei eles, ele e a assistente social. Ele que tinha um carrinho bom, já estava com o carrinho caindo nos pedaços, sapato furado, sabe? E ela, a assistente social, magra, parecia um... Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu com esses dois? Por quê? Porque Deus é justiça, irmão. Não me alegrei, não, mas Deus é justiça. Eu tenho uma coisa comigo que é assim, eu não sei o que Deus tem comigo, sabe? Porque assim, não toca nos meus ungidos, diz a palavra de Deus. E eu sou uma pessoa ungida por Deus. Então, a pessoa quando mexe comigo, eu tenho até dó da pessoa, sabe? Eu não preciso mover um dedo, porque as consequências vêm. Vêm, é inevitável. Eu tenho até dó, sinceramente, de alguém quando vem contra mim. Seja com palavras, seja com fofoca, seja como for. Eu tenho dó, porque depois eu vejo as consequências. Porque Deus é justiça. Deus é justiça. Então, se eu estou falando isso para você, de repente é porque você precisa perdoar. Quando você perdoa, não é a pessoa que é beneficiada, é você que é beneficiado. Porque aquele veneno que está lhe matando sai de dentro de você. E você tem paz. Eu, por exemplo, hoje eu tenho paz. Eu durmo até demais. Se eu for deixar mesmo, eu não acordo cedinho, não. Porque é aquele sono gostoso, eu tenho paz. Eu não preciso mais de ninguém. Não, eu não tenho. Se quer lembrar de mim, lembre, não tem problema. E se falar comigo, eu vou falar. Que Deus abençoe. Eu oro por todos. Eu oro por todos. Mas se a pessoa ficar 1 mês, 2 meses, 1 ano sem falar comigo, eu vou sentir? Eu não vou sentir, irmão. Porque eu tenho um Deus que me preenche agora. Se tudo que vier depois de Deus é bônus. Entende isso? Eu não tenho mais necessidade de nada para me ser feliz e me satisfazer.
eu já sou feliz. Com Deus, ele já me faz assim, eu já sinto uma paz, uma felicidade que é indescritível, não tem como explicar. Então, tudo que vem depois dele é bônus, é bônus. Entendeu como é que é? Mas que eu não preciso para ser feliz. Ah, se alguém vir, não, eu não tenho necessidade disso, irmão. Então não tem nem como me comprar, entende? Se chegar assim, ó, eu vou te comprar para você, eu não sei, já era para me ter entrado na palavra, mas Deus quer que eu esteja falando isso, então eu estou falando o que Deus está colocando para me falar. Então, é, hoje eu não tenho essa necessidade. Não tem como me comprar, entendeu? Dizer assim, ó, você larga esse Deus aí que eu te dou. Mas, amigo, eu também já tive uma vida, entendeu? Abonada e não me levou a nada. É bom você ter condições, é bom você ter condições de pagar suas contas sem problema, de comer no restaurante que você quer, é maravilhoso, é dom de Deus, inclusive, entende? Mas essas coisas não conseguem me preencher mais. Eu sei que é necessário que ele, com certeza, ele me abriu uma porta agora excelente, assim, que eu creio que todas as minhas necessidades vão ser supridas e eu ainda vou colocar em prática vários projetos que vêm dele, que ele me deu para colocar em prática. Então Deus é maravilhoso. Eu não preciso de nada, de afago de ninguém, de alguém que diz, olha, eu te. Não, não preciso. Se vier, se falarem, é apenas bônus para mim. É apenas bônus, entende? Eu não tenho mais essa. Eu fiquei, Deus me deixou numa situação em que eu falava assim, eu estou me sentindo, eu cheguei a me sentir solitário, abandonado. Eu digo, parece que eu sou só nesse mundo, sozinho nesse mundo. Mas aí depois, Deus me preencheu de um jeito e falou, não, filho, você não está só não. Ainda que todos te abandonem, eu estou com você. Eu permiti você chegar nessa situação para você depender só de mim. Só de mim. Porque para o que eu vou fazer na sua vida, você só precisa de mim. E o resto eu faço. Você só tem que me obedecer, fazer a minha vontade, me amar, estar comigo, que aí o resto eu faço. Pode deixar que eu vou limpando tudo que tiver que limpar e vou te dando a direção para você poder ir. Então faz o que eu estou falando que vai dar certo. Você não precisa de ninguém não, você só precisa de mim. Eu é que vou colocando as pessoas para te abençoar no teu caminho. Eu digo, então tá bom, tá certo. Então eu aprendi isso, não foi fácil. Mas hoje, ufa, graças a Deus eu não dependo de ninguém para ser feliz. Se vier, porque hoje eu não tenho ninguém, não tenho uma esposa, não tenho uma mulher. Mas se vier, vai ser bônus. Vai ser bônus. E que bom. Eu tinha um desejo até né, de ter um filho, uma filha. Se vier, é bônus. E eu vou dar todo o amor desse mundo. Eu vou, sabe, fazer com que o que Deus me ensinou hoje, como eu sou hoje. Entende? Mas eu lembrei agora de uma situação, segura aí, eu já venho com a palavra, mas é que Deus está me trazendo essas coisas, eu tenho que falar. Falando do perdão, na Coreia, para você ter uma ideia, eles pegaram uns missionários, um casal de missionários que tinha 3 filhos, e os soldados do exército, falaram para eles negar Jesus. Esse é o valor de um amor que hoje, se falasse, eu já falei isso aqui, se chegasse e dissesse, nega Jesus. Eu estou falando e o diabo está escutando isso. Ele está escutando isso, mas ele sabe que eu também não tenho medo. É por isso que ele não vai vir, porque ele sabe que eu não vou ter medo. Entendeu? Porque ele está escutando isso que eu estou falando. Se chegasse e dissesse, você tem que negar Jesus, eu não vou negar, irmão, porque, para. Diante de tudo que eu já passei, você acha que eu vou negar Jesus por causa de sua causa? Porque está dizendo, diz a palavra, que nós não devemos temer só o que mata o corpo. Porque isso aqui, nós devemos temer aquele que tanto pode fazer matar esse corpo, como a alma perecer no inferno, no lago que arde com fogo e enxofre. Então, esse casal com essas crianças,
Eles não negaram Jesus. Sabe o que é que os soldados fizeram? Cavaram, o comandante mandou cavar um buraco. Aí eles cavaram um buraco bem fundo, colocaram o casal e as crianças dentro e começaram a jogar barro. Iam matar eles sufocado com o barro. E aí o pai, as crianças começaram a chorar. O pai se desesperou porque ou eles negavam Jesus, eles iam morrer. As crianças começaram a chorar. Aí a mãe abraçou as crianças e disse: por que vocês estão chorando? Nós vamos encontrar com Jesus. Ele está nos esperando, confortando as crianças, e abraçou o marido. E ali ela confortando e ele jogando o barro em cima, até que mataram eles. Eles morreram, mas não negaram Jesus. E acontece muito isso lá fora. Aqui é fácil, lá fora que não é fácil. Lá na África está em guerra, lá em Moçambique. Então, o que acontece? Sabe o que aconteceu? Todos aqueles soldados que participaram disso se converteram. Eles ficaram tão tocados com aquela situação que eles foram obrigados, porque o comandante falou para eles fazerem, que todos eles se converteram. Então, isso é amor, irmão. Isso é amor, isso é certeza para onde você vai. Entende? É certeza. Então, por que eu estou falando dessas coisas de perdão? Porque aquele casal, com certeza, ele estava perdoando aqueles algozes que estavam fazendo aquilo. Porque eles sabiam que, de uma certa forma, não eram eles. Porque o próprio Jesus disse na cruz, disse: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Entendeu? Porque a gente sabe que é o maligno agindo nas pessoas. E aí nós vamos meditar agora em Mateus 18, 21, irmãos. Eu sei que eu me estendi aqui, mas era necessário, porque eu não podia. Se eu não fizesse isso, Deus ia me cobrar, e eu prefiro obedecer a Deus do que, sabe? Mas eu vou trazer aqui a palavra ainda. Eu espero que você continue aí, porque ainda tem muito ainda, tem mais coisas ainda que Deus quer te passar. Diz assim no versículo 21, Mateus 18, 21. Diz assim: então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão? Contra mim eu lhe perdoarei. Até 7? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Que dá 490, né? 490 vezes. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer conta com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então vamos entender. O rei tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. Não tinha com que pagar. Ele clamou ao seu senhor, ele mandou vender tudo que ele tinha, os filhos como escravo, mulher e tudo, para pagar o que ele devia, 10.000 talentos. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Entende? Ele devia 10.000 talentos, clamou, implorou, e o rei falou assim: não, tá bom, eu vou perdoar a sua dívida. Se comoveu. Saindo, porém, aquele servo que foi perdoado encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. Ele devia 10.000 talentos e ele só devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que deves. Então o seu conservo, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: do mesmo jeito que ele fez com seu senhor, aquele conservo fez com ele. Se ajoelhou e rogando-lhe, dizendo: seja generoso para comigo e tudo te pagarei.
Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que havia. Os conservos, que viram a situação toda, falaram, puxa vida, o senhor perdoou 10 mil talentos e ele não perdoou sem dinheiro, mandou prender o homem até que ele pagasse e tudo. Aí foram para o senhor falar, o senhor que tinha perdoado os 10 mil talentos. Então o senhor, chamando a sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicastes. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignado o Senhor o entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que devia. Assim vos fará também meu Pai Celeste, se de coração não perdoardes cada um aos seus irmãos as suas ofensas. De repente Deus perdoa quando você pede toda uma multidão de pecados. Eu mesmo tinha uma multidão. Aí eu não vou perdoar, irmão. Eu não vou perdoar. Aí vai sobrar para mim, irmão. Porque Deus, Ele me perdoou. Tudo que eu fiz, eu peguei contra Ele, irmão. Muitas vezes. Ele me perdoou. Por isso eu devo perdoar. Hoje eu não ligo se as pessoas o que fazem comigo. Se é uma coisa que Deus blindou meu coração, é que hoje assim eu não sinto mais mágoa de ninguém, eu não tenho nada disso. A pessoa pode fazer, a gente fica chateado naquele momento, né? Mas depois eu relevo e vou orar pela pessoa. Esses dias mesmo aconteceu comigo e eu, que nada, eu vou ligar para isso aí, que eu vou orar por ela e tudo. Tá? Então, hoje eu estou blindado contra isso, sabe? Eu perdoo com facilidade, mas perdoar não é fácil. Mas você precisa perdoar. Porque se você não perdoar, você também não é perdoado. Até na oração do Pai Nosso está lá. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós temos perdoados aos nossos devedores. Então, se nós não perdoarmos os nossos devedores, Deus também não nos perdoa, não adianta. A oração não passa no teto. Então, eu vou dizer uma coisa para você. Se você precisa perdoar alguém, perdoe. Porque é arriscado a pessoa ir para o inferno. O inferno é pouco, por causa de uma coisa que você não perdoa. Então hoje a palavra é perdoe. Seja lá o que te fizer. Não é que você vai esquecer, mas você não vai mais sofrer com isso. Não é que você vai ter que abraçar a pessoa, entende? Não é que você vai ter que ser boazinha. Não, Deus não está te pedindo isso. Só quer que você perdoe. O que perdoar? Você não quer mais o mal dela. Não quer mais. Você lembra e não quer mais o mal dela, entendeu? Você lembra do episódio, mas não sente mais. Sabe como uma coisa que não te afeta mais? Isso é um sinal de que você perdoou. Você não precisa gostar da pessoa, ir lá, e beijinhos, não, nada disso. O perdão não é isso. O perdão é você lembrar, porque você não tem como esquecer, fica gravado aqui dentro, mas você não sofre mais com aquilo. E se for preciso, você até ora pela pessoa. Você fala, não, Deus, olha, eu perdi essa pessoa, o Senhor abençoa, tá? Você acumula brasas vivas na cabeça dela. Ela vai dizer, pô, eu fiz isso com ela e ela me perdoou. Pois é. Eu não merecia, a pessoa se sente, pô, eu não merecia ser perdoado, mas ela me perdoou, ela, entendeu? Quem vai sair beneficiado é você, não é a outra pessoa. É você que vai ser beneficiado. Então, por mais que tenha sido duro que você passou, e olha que eu sei o que é passar dureza para perdoar. Perdoe. Perdoe, porque senão você vai morrer com isso.
porque se torna um câncer dentro de você que vai corroendo você. Perdoe. Teve até um posicionamento que eu tive, e um tempo atrás aí, eu senti de sair pedindo perdão mesmo, sabe? Eu pedia. A Daniela, eu não sei se ela está me vendo ainda. Deus abençoe. A Chloe, minha netinha. Eu pedi para o Wagner, para o Jefferson, eu saí pedindo para todo mundo, entendeu? Eu pedi até para minha irmã, só que ela disse, Deus é que tem que perdoar, não tem que perdoar nada não, entendeu? Eu não perdoo. Mas quem é que está sofrendo? Quem é o que está com problema? Porque agora eu perdoei o que ela fez comigo, o que ela falou para mim. E aí saí pedindo perdão para quem eu, sabe, pedindo perdão, perdoe, perdoe-me. Para quem eu podia pedir perdão, eu pedi. Cara, você não sabe o alívio que me deu. Uns disseram, não, que isso, não tem que perdoar não, eu já esqueci isso. Mas fica o trauma, irmão, por isso que você tem que pedir perdão. Então eu fiz isso e foi sabe, um alívio muito grande dentro de mim. Muito grande. Hoje eu tenho com minha consciência, ó, uh, entendeu? Porque eu fiz a minha parte, Deus falou, faça. E eu fiz. Todos que eu pude entrar em contato, eu fui fazendo. Eu fui reparando, pedindo perdão. Olha, se eu fiz alguma coisa, se eu deixei de fazer, me perdoa, sabe? Agora, e quem te fez o mal? Como esses caras que fizeram isso e atingiram a minha mãe. Além de tentar me matar, ainda, assim, entre aspas, mataram a minha mãe, aceleraram o processo de morte da minha mãe. Hã? E você, perdoaria? Eu perdoei. Foi fácil? Não foi. Mas só fez bem a mim. A mim. A justiça ficou com Deus. Tudo hoje que eu sinto, que eu sofro de injustiça, eu não me levanto um dedo. Eu falo, Senhor, isso aí eu deixo com o Senhor. Não quero me meter com isso. Eu deixo com o Senhor, que o Senhor é a justiça. Mais uma vez, isso é para você que está me vendo. Não sei como é que você, mas perdoe, porque senão você vai morrer com esse veneno, tá bom? E se você ainda não recebeu, agora para a gente encerrar, eu acho que eu me alonguei, mas foi preciso, porque Deus quis que fosse assim. Eu quero fazer uma oração por você que ainda não recebeu o Senhor Jesus como o único suficiente Salvador da sua vida. Você quer isso? Você quer ter Jesus na sua vida como eu tenho? Que em paz, irmão, pode o mundo, que eu estou em paz, eu vou conseguir passar porque Deus é comigo. Se você quer esse Deus que eu tenho, eu estou aqui, tá vendo? Na simplicidade, e eu vou continuar simples, porque Deus colocou, sabe, uma simplicidade dentro de mim, humilde. Mesmo que eu tenha, eu vou continuar, porque eu precisava ser quebrado isso dentro de mim. De repente, depois de um tempo, eu não vou estar mais aqui, vou estar em outro estúdio, né, e tal, mas eu vou estar sempre aqui. Porque Deus quer que esteja até o dia que Ele me levar. Então, você quer esse Deus com você? Então, faça essa oração. Eu vou falar e você repete. Pensa só, sabe, em Deus. Aí você repete comigo. Diga assim, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, teu Filho amado, eu te peço perdão por todos os meus pecados, as minhas falhas, os meus erros. E me ajuda, Senhor, a perdoar quem me feriu, quem me magoou, quem me maltratou. Me ajuda, Senhor, para que eu tome essa atitude de fé e perdoe essas pessoas que me magoaram. Me ajuda, eu quero a ajuda do Senhor. Eu quero que o Senhor me ajude a tomar isto e fazer isso acontecer na minha vida, porque eu quero ter paz. Eu não aguento mais, eu quero ter paz. Me ajuda na minha caminhada com o Senhor. Escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda no meu dia a dia, com a minha família, no meu trabalho, nos meus negócios. Esteja comigo todos os dias da minha vida, até a volta do Senhor. E eu te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
amém e graças a Deus, amém. Agora eu quero fazer a segunda oração por você, que aí eu me comprometi com Deus de fazer essas duas orações sempre. Para você, principalmente você que ainda tem essa mágoa, essa coisa no coração, que você não consegue, não sei quem é, mas Deus sabe. Eu quero fazer uma oração específica por você nesse sentido. Tá bom? Então feche os teus olhos agora, em nome do Senhor Jesus, para que venha a ser quebrada essa corrente dentro de você agora, esse mal que está assolando a sua vida. Em nome de Jesus, meu Pai. Em nome do Senhor Jesus, na autoridade do nome do Senhor Jesus. Essa corrente que está amarrando, talvez até correntes da mágoa, da dor, do sofrimento que passou, Deus, dessa pessoa que passou por essa situação e que não consegue perdoar. Que nesse momento agora, Pai, as correntes, os grilhões que o maligno amarrou esta vida, sejam quebradas agora, em nome de Jesus, despedaçadas pelo teu poder, meu Pai. E ela possa se sentir folgada para poder perdoar, para poder se sentir leve, meu Deus. Em nome do Senhor Jesus. E hoje a oração é específica por isso. Você que passou por uma situação muito difícil na sua vida, que está doendo demais ainda você. Você que está com uma dor muito grande ainda dentro de você, com um trauma muito grande. Deus é maravilhoso, Deus te ama. Ele é acima de tudo isso. E se você não perdoar, você não vai conseguir sentir o amor dele por você. Jesus, ele se deu na cruz do Calvário por você, derramou o sangue dele, foi maltratado de todas as formas possíveis por você. Ele é o seu verdadeiro amigo. Perdoe para que ele possa andar com você todos os dias da sua vida. Pai, em nome de Jesus, que a tua paz, que a tua virtude, que a tua luz possa adentrar esta vida agora. Aonde quer que ela esteja, meu Pai, o alívio possa vir, a paz que ela tanto precisa, em nome do Senhor Jesus, do Senhor Jesus. E eu dou graças, dou glórias, agradecendo, Pai, porque quando nós oramos em nome de Jesus, o Senhor não só ouve, e o Senhor responde. Diga amém, diga graças a Deus, amém. Se você quiser uma oração específica, pode chamar no direct, pode chamar lá no YouTube, no Face, tá bom? Eu vou orar por você, você não está sozinho não. Essa situação que você passou, eu passei também, eu sei como é, mas eu superei, tá? E hoje eu posso falar para você que é possível, tá bom? Então, por hoje, ficamos por aqui, desculpa por ter me estendido, mas amanhã estaremos aqui no mesmo horário, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida, com saúde, paz, prosperidade, cura, libertação e salvação em nome de Jesus. Amém? Glórias a Deus.